Continuamos a nossa programação, o nosso programa semanal, Encontro com Kardec. Encontro com Kardec, o momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Hoje o Encontro com Kardec número 55. Nós vamos falar de poucas questões, mas muito objetivas, e eu espero contar com vocês até o final do vídeo, assistindo, evidente, até o final do vídeo. Agora, é claro, não posso deixar de pedir, como sempre faço, deixa seu joinha, aquela mãozinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. É importante também você fazer o seu comentário aqui, deixar isso bem especificado, a sua opinião, e compartilhar também o vídeo com outras pessoas para que possam ter acesso a esse trabalho que a gente faz aqui semanalmente. Certo? Vamos dar início ao estudo e daqui a pouco eu volto com pequenas observações hoje. Capítulo 2. A Lei de Adoração. Politeísmo. Perguntas 667 e 668. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um Deus, e por sua morte lhe rendiam um culto. Entre os antigos, a palavra Deus tinha uma acepção muito ampla. Não significava, como hoje, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo o ser colocado acima das condições da humanidade. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agiam como forças da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, mantida intencionalmente por aqueles que nisso tinham interesse, eles construíram templos e altares muito lucrativos, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas de seus envoltórios terrenos. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito
e o papel que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua luz divina, o cristianismo não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se perpetuou sob diversos nomes, conforme os povos e suas manifestações, que jamais deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião via nessas manifestações fenômenos miraculosos, os incrédulos os consideravam embustes. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos em plena luz, o Espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Esse tema parece muito prático para todos nós hoje em dia, né? Na antiguidade isso era muito utilizado, mas hoje é muito difícil você ter. Eu, particularmente, não conheço nenhuma religião, nenhum sistema religioso que seja politeísta. Se você conhecer algum, deixa aqui especificado, porque eu não me lembro. Possivelmente vai existir, mas eu não me lembro de nenhum em que, a não ser alguma tribo, carinhosamente falando, selvagens no interior talvez no interior da Amazônia, sei lá, interior da África, realmente eu desconheço que seja politeísta, porque nós temos a ideia de um Deus único há milênios, realmente há milênios, né? Na realidade, quem começou, segundo informações históricas, o primeiro que tenha tido alguma noção do que era um Deus único, evidentemente trazido isso da espiritualidade, foi um faraó egípcio chamado Akenaton. E ele já tinha esse princípio, evidentemente, vindo com a missão de seguir o povo egípcio ali. Eu creio que até logo depois da vinda de Capela. Isso é outra história, são os exilados que vieram do sistema de Capela para cá, e os egípcios são um desses, que hoje, segundo informações dos espíritos, já praticamente voltaram para sua origem, para o sistema de Capela. Mas o Akenaton era um deles e tinha essa ideia, esse sentimento do Deus único, a monoteísta. Mas foram muito poucos, até porque ao longo da história era muito mais conveniente você ter vários deuses, né? Porque você tinha correntes políticas, inclusive, envolvidas com essas divindades. E como eles também, por outro lado, por ignorância, não conheciam o que era a espiritualidade, da forma que a gente já conhece há séculos, da Igreja Católica Romana, da Anglicana, do Protestantismo, essa ideia monoteísta já existe há milênios, né? Mas, como falei agora, lá atrás a história nos diz que não era dessa maneira. Então o que eu estava dizendo era muito conveniente, porque em função dessa manipulação desses deuses, muitos criavam o terror para subjugar os povos. Era assim que a coisa funcionava. Agora, por outro lado também, eles, por ignorância, não tinham as informações que a gente tem hoje em dia, já há bastante tempo, então eles não conseguiam conceber a ideia de um Deus que não fosse figurativo, que não tivesse uma imagem, né? Isso a gente traz até hoje. Quantos lugares ainda mostram um Deus, aquele velhinho barbudo sentado no trono olhando para a terra, né? Porque é a imagem. E como Deus disse, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas a imagem e semelhança não é em função Jesus disse isso, não é em função da forma física, mas a forma espiritual. É desta forma. A gente entende, os espíritos, nós entendemos assim que os espíritos nos informam. Só que naquela época eles não tinham essa noção. Então, se caía um raio, de onde veio esse raio? O que é raio? Deve ter um cara jogando o raio aqui para baixo. Era um deus. Os nórdicos diziam que era Thor jogando os raios, e daí para frente. Não adianta ficar enumerando quantos deles aqui, Netuno, na Grécia, e outros aí afora, né? Então, como eles não tinham essa noção, cada fenômeno que existia,
eles entendiam que era um Deus, né? E davam nome e forma física para esse Deus, como se agradasse. Então, essa era a ideia do politeísmo que a gente, como eu falei no início, há muitos anos, há muito tempo, que a humanidade, a civilização de uma forma geral, não tem mais essa ideia, né? Então, assim, resumindo, hoje em dia você não encontra praticamente nada do politeísmo, né? Vamos ver a próxima? Sacrifícios. Perguntas 669 a 673. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Primeiramente porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que em geral são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser, com relação a Deus, entre homens ignorantes. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando, sacrificando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato, e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos, porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material. Mas por meio do livre arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? São impelidos pelos maus espíritos, e fazendo a guerra aos seus semelhantes, contrariam a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram o mesmo Deus.
qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então há de um fazer guerra a outro, sob o fundamento de ser a religião deste, diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não o viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava os que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais, para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Esse é um tema até relativamente triste. Por quê? Eu falava do politeísmo, que hoje em dia a gente praticamente não encontra, né? Mas infelizmente, com relação aos sacrifícios, não é assim. Infelizmente não é assim. No mesmo caminho de não entender por que as coisas funcionavam, como que elas funcionavam, e que criavam as figuras de deuses, né, com os fenômenos de natureza e tudo mais, eles queriam agradar. E uma forma de agradar era fazendo sacrifício, porque entendiam, a gente sabe que o sangue é, para o corpo humano, ele é vital. Sem sangue você não está vivo, não tem jeito, não é isso? Biologicamente falando é assim. Então para eles o sangue era a fonte da vida. Então eles faziam sacrifício como se fossem doando esse sangue, doando a vida daqueles animais para agradar os deuses. Evidentemente que a Deus não agrada esse tipo de sacrifício de forma nenhuma. Isso na nossa civilização. Evidente, não, a gente sabe muito bem que o que agrada a Deus é o amor ao próximo e a caridade. Isso é fato. Isso agrada a Deus. A correção moral, o amor ao próximo, a caridade, isso é que agrada a Deus, sem dúvida nenhuma. Mas eles não pensavam assim, então faziam muitos sacrifícios. E esses sacrifícios depois passaram também, por conveniência, como acontecia com o politeísmo, a sacrificar até os humanos, os inimigos. Então o cara era inimigo dele, queria se livrar dele de todo jeito, não tinha como,
inventava que tinha uma heresia, né, naquela coisa lá e sacrificava aquele cara. Eu vou sacrificar os deuses, que Deus vai gostar, porque ele é meu inimigo, o Deus X vai gostar desse sacrifício. Era assim que eles faziam. Eu vejo que, infelizmente, hoje ainda existem algumas religiões que se prestam a esse papel de sacrifício de animais. Você imaginar no mundo racional como nós vivemos, com toda a mensagem dada por Jesus há 2000 e poucos anos, como é que ainda se faz sacrifício de animais oferecendo a não deuses, mas a espíritos? Se está se fazendo aquilo por ignorância, isso também o texto nos deixa muito claro, como já fizemos inclusive num estudo anterior que falava sobre a ignorância dos selvagens, num dos anteriores, ainda vai lá. Porque aquele que não tem a informação, totalmente ignorante, ele não, como eram os antigos lá, ele não tinha noção do que estava fazendo, então fazia aquilo até para ajudar a saúde de um filho, sacrificava um animal. Mas hoje em dia, você encontra isso no meio da nossa civilização, pessoas que se prestam ao papel de conduzir e outras de aceitar esse tipo de coisa, esse tipo de oferenda, né? Bom, não cabe a mim julgar, quem sou eu para julgar, mas evidentemente isso nada tem a ver com o espiritismo, eu acho que nem com nenhuma religião. Respeito todas as fés, respeito todas as religiões, sem dúvida, claro que sim, isso não é da boca para fora. A minha vida é em respeito a isso. As pessoas que me conhecem sabem disso, eu tenho declarado isso aqui sempre. Mas tem certas coisas que eu sou terminantemente contra. E eu tenho certeza que você também é, de se fazer qualquer tipo de sacrifício, né? O texto também nos fala, no momento em que Kardec pergunta a espiritualidade, se o sacrifício poderia ser feito em termos de comida, não seria muito mais aceitável do que sacrifício de animais. É evidente que sim, ele diz que sim, claro que sim, mas sempre repetindo, não precisa isso, não tem necessidade. E pergunta se seria aceitável se fosse o sacrifício de um animal para matar a fome de um povo. A gente vive numa sociedade, numa civilização carnívora. Nós somos carnívoros, nós não somos vegetarianos. É uma quantidade muito ínfima da população mundial, de 8 bilhões de seres encarnados, que é vegetariana, que não come carne. Vai chegar um dia que a gente vai parar, sem dúvida nenhuma. Não é a mesma coisa? Você mata uma galinha para fazer uma sopa ou para fazer uma refeição que você vai doar numa casa espírita. É praticamente o que eles falaram lá atrás. Mas, acima de tudo, a espiritualidade nos deixa muito clara que, e Jesus sempre deixou isso muito claro, que o que importa é a caridade, é o sentimento que você está fazendo, é o efeito que aquilo vai ter, e não simplesmente o ato que está sendo feito aquilo. Não simplesmente, eu digo, o ato que está sendo feito. Então, se você está fazendo por exemplo, essa doação de verduras, ou até a doação de alimentos, de animais, de vivos, no caso, para que sejam preparados um frango, uma carne bovina, o que seja, para saciar a fome de muitos, é completamente diferente de que você fazer um sacrifício, matar um frango, matar uma galinha, para oferecer a um determinado espírito. Isso é completamente diferente, não é? Então, deixando muito claro que eles nos deixam que sacrifício é aquilo que a gente faz de dentro para fora. É você doar aquilo que você tem, não que está sobrando, que para você não faz falta. Isso é uma espécie de sacrifício, entre aspas, porque é a caridade. Então, o sacrifício realmente que, meu ver, que agrada a Deus, é aquele que você faz com caridade. O sacrifício do seu tempo, em que você é uma pessoa ocupada ou uma pessoa acamada, não importa, mas você doa uma parte do seu tempo para ouvir alguém, para ouvir um amigo que te liga de noite, na hora que você está começando a dormir, aí ele te liga para falar e você escuta aquela pessoa falando ao telefone ali, com paciência, porque aquela pessoa precisa desabafar. Isso não deixa de ser um sacrifício, só que é feito de boa vontade, com um sentimento de caridade. Isso é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Vamos pensar muito nesse sentido.
Bom, como eu falei, o estudo de hoje muito objetivo, pequeno. São 2 temas que hoje em dia praticamente a gente não encontra, né? Mas nós devemos estar atentos sempre ao nosso sentimento. Muito obrigado por ter ficado até aqui, até o final do vídeo. Não esqueça de fazer a sua prece de encerramento. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, sempre ativar aquele sininho, senão o YouTube não te avisa quando tem novos vídeos. E aqui a gente faz vídeo de vários temas, o estudo, programa de estudo, vídeos de comentários sobre filmes, como nós já fizemos aqui, a voz do Chico Xavier, mensagens do Chico Xavier com voz ou com texto e outras coisas que a gente procura sempre passar dentro da informação da doutrina espírita. Eu espero vê-los aqui na próxima semana, em que teremos um encontro com Kardec número 56. Muito grato, fique na paz.